Se há dois nomes que realmente marcam o início da saga de Predador, eles são Alan Schaffer, também conhecido como Dutch, e Mike Harrigan. Em HQs, roteiros descartados e rascunhos, temos referências do que aconteceu com eles depois de suas aparições no cinema. E é o que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Na Sua Tela, e hoje estamos com mais um vídeo e falando de algo muito bacana. Então prepara sua pipoquinha, o seu suquinho, relaxa e bora comigo! Dois homens muito diferentes, no entanto, eles compartilham uma coisa crucial. Ambos enfrentaram os predadores de frente e sobreviveram para contar história. Falamos já em Killer of Killers e agora vamos abordar as histórias completas desses dois ícones da franquia. Como sobreviveram aos seus brutais encontros e o que aconteceu com eles e por que seus nomes ainda ecoam até hoje, alcançando até mesmo os cantos mais escuros do universo. O Major Alan Schaffer, também conhecido como Dutch, era o tipo de homem que só sabia viver em combate. Ex-membro dos Boina Verde, Dutch liderou a sua equipe de resgate de operações negras e foi um veterano experiente em múltiplos conflitos pela Ásia e América Central. Ele não era apenas um soldado, era um especialista em guerra de guerrilha que atuou no Camboja durante e após a Guerra do Vietnã. Em 1987, ele foi contratado pela CIA para uma missão nas densas selvas da Guatemala e seu objetivo era resgatar diplomatas que foram supostamente sequestrados por gorilas. Mas o que ele encontrou foi algo que ninguém na Terra estava preparado para enfrentar. Um por um, seus companheiros de equipe foram mortos por uma criatura invisível, cruel e metódica. Esse inimigo não era humano, como já sabemos, era um alienígena, um caçador matando por esporte, ferido, sem armas e sozinho. Dutch tornou-se um dos poucos humanos na história a confrontar e derrotar um predador, usando apenas a sua inteligência, treinamento militar e instinto puro de sobrevivência. No final, ele foi o último sobrevivente, construiu armadilhas com as suas próprias mãos e atraiu a criatura para o confronto final. O predador quase o matou, mas na última armadilha improvisada de Dutch, um tronco suspenso, amarrado com uma corda, esmagou o alienígena a tempo. Sem isso, ele teria morrido. E nos momentos finais, Dutch encarou o Yautja gravemente ferido, mas em vez de aceitar a derrota, a criatura ativou seu dispositivo de autodestruição, forçando Dutch a correr por sua vida novamente. Mesmo na morte, o predador quase levou Dutch junto. E após isso, eles foram resgatados na selva, ele e uma mulher chamada Ana, e foram os únicos sobreviventes daquele incidente. Foram interrogados exaustivamente pelo OWF, traduzido para o português Programa de Formas de Vida de Outro Mundo, uma organização secreta que vinha rastreando evidências dos Yautjas há anos. Ambos, Dutch e Ana, foram entrevistados várias vezes, mas conforme as semanas passavam, Dutch começou a apresentar sinais de doença, sintomas semelhantes à exposição à radiação, provavelmente causados por sua proximidade com a explosão do predador. Enquanto se recuperava no hospital, Dutch foi visitado repetidamente por Peter Case, agente principal da OWLF. Case o interrogava incessantemente e com o tempo um vínculo estranho se formou entre eles. Parte respeito mútuo, parte confiança relutante. Mas então Dutch desapareceu. Um dia, sem deixar vestígios, fugiu do hospital e sumiu. Contudo, a sua história não terminou ali. Na verdade, havia acabado de começar. O Yautja lembrou dele. Os registros de caça do caçador da selva foram enviados para o planeta natal deles, Yautja Prime. E lá o nome de Dutch ganhou notoriedade. Ele não era visto apenas como presa, mas sim como um guerreiro formidável. Tanto que um certo caçador, o caçador da cidade, que mais tarde chegaria a Los Angeles, ficou obcecado por ele. Então, o que Dutch esteve fazendo todo esse tempo? Nós perguntamos. Em 1991, ele adotou a nova identidade, fingindo ser um escritor interessado em lendas locais sobre o demônio que faz troféus de homens. Viveu em vários países da América Central, ouvindo histórias exageradas ou fabricadas, mas sempre buscando padrões
detalhes que coincidissem com o que vivenciou lá na selva. Foi quando ele se deu conta que esses alienígenas já visitavam a Terra há séculos. E vale aqui destacar que a saúde de Dutch estava se deteriorando gravemente devido à sua exposição à radiação. Ele perdera muito peso e seu estado permanecia frágil. Mesmo assim, continuava à procura de respostas, de uma forma de lutar de volta ou talvez de um motivo para continuar. Mas o espírito de Dutch permanecia inabalado. Em 1996, ele reapareceu com uma renovada energia e fundou uma empresa militar privada que, superficialmente, especializava-se em missões de resgate, mas na realidade servia um propósito muito mais perigoso, como isca. Dutch recrutava soldados com passados sombrios, homens sem nada a perder, aqueles que ele julgava úteis para atrair os caçadores e Yautias. Admitiu isso friamente. Eles eram apenas iscas. Assim como Dylan usara a equipe de Dutch anos antes, agora Dutch fazia o mesmo. Naquele mesmo ano, sua equipe aceitou uma missão no Congo, onde o contato fora perdido com uma base militar avançada. Ao chegar, descobriram cadáveres pendurados e esfolados, e Dutch soube imediatamente que os caçadores tinham retornado e ele esperava por aquele momento. Mas assim que a criatura revelou-se, uma bala perdida atingiu uma caixa de RPGs, provocando uma violenta explosão, e Dutch sobreviveu, mas a sua equipe e o Yautja foram consumidos pelas chamas. Lá em 1997, nos Estados Unidos, ouviu falar em uma guerra entre gangues explodindo Los Angeles, acompanhada por uma intensa onda de calor. Conhecia os sinais, aquelas eram as condições ideais para a caçada, e assim Dutch foi direto ao epicentro, e mais uma vez chegou tarde demais. O detetive Mike Harrigan já havia enfrentado e derrotado o Yautja. Em sua obsessão por continuar perseguindo os Yautja, Dutch baixou a guarda e foi capturado pela OWLF, graças à sua antiga conexão com Peter Keyes. Conseguiu negociar sua libertação, mas somente após entregar a tecnologia do Predador que havia recuperado. Quando soube que Keyes fora morto pelo caçador da cidade, Dutch fechou um novo acordo com a OWLF. Eles trabalharam juntos, mas ele não trabalharia para eles, mas com eles. Dutch traria experiência e eles trariam recursos, e assim um novo capítulo começou. Nos anos seguintes, Dutch tornou-se ainda mais eficaz. Em 2008, ele já trabalhava com a WF há anos. Ele rastreava os Yautja e recuperava as suas tecnologias. Em uma sua última missão, ele estava rastreando uma Yautja fêmea e acabou sendo emboscado. A caçadora disparou nele com uma arma de pescoço cuja malha apertou e cortou fortemente sua pele, e Dutch, ela o deixou ir e não o matou. Simplesmente olhou para ele e desapareceu na selva. Dutch não sabia o porquê, mas tinha uma teoria. Ela o reconhecera, sabia exatamente quem ele era. A arma deixou-lhe uma cicatriz permanente em formato de grade no rosto. Mas isso não o parou. Em 2025, com 78 anos, Dutch ainda lutava. Após ser seriamente ferido em outro encontro com um predador, concordou em submeter-se a um tratamento experimental que fundiu seu DNA com o DNA de um Yautja. Os resultados foram bem-sucedidos e Dutch retornou ao serviço ativo, agora mais forte do que nunca, trabalhando ao lado de Shaw Keyes, filho de Peter Keyes, que sobrevivera aos eventos do projeto Stargazer. Dutch descreveu Shaw como um brilhante cientista e afirmou que o novo OWLF era maior e mais preparado do que nunca, mas também compartilhou um alerta preocupante. Nos últimos anos, os encontros com os predadores triplicaram, e isso incomodava profundamente. Dutch temia que se os Yautja continuassem a ver a humanidade como um desafio, mais cedo ou mais tarde, não viriam apenas para caçar por esportes, mas viriam para invadir. E é aí que termina a história de Dutch, pelo menos por enquanto. Mike Harrigan não era um soldado de elite e nem um especialista em sobrevivência na selva. Era um detetive da polícia de Los Angeles, moldado nas ruas, com quase 20 anos de serviço e um histórico marcado por violência, determinação e uma obsessão por justiça, não importava o custo. Antes dos eventos de Predador 2, Harrigan já era uma lenda local. Ao lado do seu parceiro e melhor amigo, Danny, passou a sua carreira derrubando criminosos usando métodos não convencionais, porém eficazes. Embora seus superiores o considerassem impulsivo e agressivo, seu histórico falava por si.
10 recomendações por bravura, mais prisões de crimes graves do que qualquer outro oficial da LAPD e uma reputação temida pelos criminosos. Mas uma vida de constante guerra cobrou seu preço, custou-lhe o casamento e diversas relações pessoais. Tudo mudou em 1997 durante uma brutal guerra entre cartéis colombianos e jamaicanos. De repente, uma nova ameaça surgiu: corpos mutilados, vítimas esfoladas vivas e armas que ninguém reconhecia. Inicialmente, Harrigan acreditava que fosse uma obra de um assassino de cartel, mas não demorou muito para perceber que algo muito pior estava os caçando. Quando seu amigo Danny foi assassinado, as suas investigações tornou-se totalmente pessoal, porque ele não queria mais apenas respostas, agora ele queria vingança. Em sua busca, cruzou caminhos com Peter Keyes, que secretamente trabalhava para o WLF e tentava capturar o assassino alienígena vivo, escondendo a verdade do restante da polícia. Harrigan não confiava nele, e à medida que o caçador da cidade começava a matar a sua equipe um por um, Harrigan decidiu que o pararia sozinho, independentemente de seu inimigo ser humano ou não. Perseguiu a criatura pelo metrô, telhados, arranha-céus e eventualmente o enfrentou cara a cara debaixo da cidade. Finalmente, dentro da nave do Yautja, Harrigan utilizou a sua astúcia e o próprio disco inteligente do predador para matá-lo. Foi uma luta brutal e justo quando parecia que a sua vida havia acabado, cercado por um grupo inteiro de Yautjas, algo inesperado aconteceu. Eles o deixaram viver e o líder do grupo, Greyback, entregou-lhe uma relíquia antiga, o revólver da pistola de Rafael Adolini, um símbolo de respeito por ter derrotado um dos seus com honra. Harrigan não apenas sobreviveu, mas ganhou o respeito de um dos predadores mais reverenciados. Após esse encontro, Harrigan entrou silenciosamente na lenda. Oficialmente aposentou em 2022 após 40 anos de serviço. Mas a sua história não termina ali. Anos depois, no Rio de Janeiro, Harrigan novamente se viu diante de um predador, dessa vez um renegado, um dos Bad Bloods, caçado por seu próprio povo, e mais uma vez Harrigan sobreviveu. Testemunhou como a criatura foi capturada por outros Yautjas e naquele momento compreendeu algo profundo: seu nome ainda era lembrado. Mas a revelação mais chocante veio mais tarde no recente filme Predador Killer of Killers. Na sequência final, vemos Ursa sendo transportada dentro de uma cápsula criogênica pelos predadores. A câmera se demora e revela algo realmente fascinante. Uma câmara cheia de cápsulas de hibernação, algumas contendo criaturas alienígenas, outras humanos. Entre elas, congelada, está Naru, a guerreira Comanche que derrotou o predador selvagem em Prey. E não é só isso, o artista conceitual Michael Beckbeer, que trabalhou no desenvolvimento visual do filme, recentemente revelou que foi criada uma arte conceitual mostrando Mike Harrigan dentro de uma dessas cápsulas ao lado de Naru. Isso implica claramente uma coisa: cada humano que já derrotou um predador é eventualmente capturado pelos Yautjas e mantido preso. Talvez como troféu ou talvez como combatente do futuro, essa revelação redefine toda a saga. De Naru a Dutch, incluindo Harrigan, Royce e outros, todos poderiam estar ainda vivos, congelados e esperando a sua vez de lutar novamente. É um destino longe e esperançoso, mas cheio de possibilidades. Na arte revelada por Michael, Naru está conectada a monitores médicos dentro da sua cápsula, e Harrigan aparece como uma parte da mesma câmara. Isso também explica como o revólver da pistola de Rafael Adolini reaparece em Killer of Killers, desta vez entregue por Tortoise. Lembraremos que em Prey, Naru recebe a arma em 1719, mais tarde Greyback da Harrigan em 1997, e agora em 2025 ela surge novamente, sugerindo que os Yautja o recuperaram após capturar o tenente. A ideia dos predadores colecionarem aqueles que os derrotaram não é nova. Nas versões iniciais do que viria a ser os Predadores 2010, existia um roteiro intitulado The Zoo, em que tanto Dutch quanto Harrigan eram prisioneiros no mundo natal dos Yautja, junto com outros guerreiros capturados. Hoje essa teoria está mais viva do que nunca, e Harrigan evoluiu de herói de nível local a lenda interestelar. Para o Yautja, seu nome representa muito mais que uma vitória, e talvez ainda não tenhamos assistido a sua última batalha. E é com esses roteiros perdidos, com rascunhos de roteiros, com HQs, novelas
e materiais que foram lançados ao longo desses anos, nós temos aí uma base do que poderia acontecer. Se é canone ou não, quem decide isso são os criadores. Mas para nós que somos fãs, saber dessa história e interligar e poder ser algo que futuramente seja revelado como uma verdade, tudo isso que nós vimos hoje, seria muito legal. Então deixa aí nos comentários o que você achou dessa história, se você conhecia e se você está empolgado para ver novamente aí Dutch e Harrigan em ação na saga dos Predadores. Fico por aqui, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui.